Hoje, minha missão aqui como Pedro é provar para você que a Bíblia é um livro que fala a verdade. Por isso o tema dessa noite é 25 profecias que provam que a Bíblia é verdadeira. 25 profecias que provam que a Bíblia é verdadeira. Vamos chegar lá, você já vai entender. Abra comigo, 2 Pedro 1, 16, 18, que vamos falar sobre Jesus é ótimo. Diga assim comigo, falar sobre Jesus é ótimo. Quem concorda comigo, levante a mão. Falar sobre Jesus no café, no almoço, evangelizando. Falar sobre Jesus, o que ele fez, o que ele faz, como me transformou, como me salvou, isso é ótimo. Pedro está levantando essa bola com a igreja, falando sobre a veracidade do Jesus que ele acompanhou. Então, olha comigo 2 Pedro 1, 16 em diante. De fato, irmãos, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Observe a preocupação de Pedro. O que estamos seguindo, irmãos, não são fábulas que são inventadas de forma engenhosa. Quando lhes falamos a respeito do quê? Do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua própria majestade. Então Pedro está dizendo, irmãos, quando eu falo para vocês sobre Jesus, o Evangelho, a cruz e a ressurreição, não é fábula, não estou inventando. Eu sou testemunho ocular, eu estava lá, quando as coisas que eu vos digo aconteceram. 17. Ele quem? Jesus, humilde carpinteiro, ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado em quem me agrado. 18. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sobre o que Pedro está dizendo? Pedro está relatando o momento que está em 3 dos 4 evangelhos, chamado de Monte da Transfiguração, que está em Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Momento onde Jesus pega dos seus discípulos, chama 3, Pedro, Tiago e João, sobe um monte para orar, e lá, dado o momento inesperado, que os céus se abrem, e lá está descendo sobre as nuvens do céu, a eles, Moisés e Elias. E Pedro, Tiago e João estão abismados. Ele relata, eu estava lá quando isso aconteceu. Ali está diante deles Moisés e Elias, ou seja, Moisés representa a lei, Elias os profetas, para apontar para Jesus. Nele está a lei e as profecias. Ele é a lei e ele é o profeta. Ele cumpre as leis e nele se cumprem as profecias, porque é tudo sobre Jesus. De Gênesis a Apocalipse, é tudo sobre Jesus. E nesse momento, depois que Elias e Moisés aparecem para confirmar que em Jesus está culminando lei e profecia, uma voz do céu vai dizer, Pedro, eu ouvi essa voz que disse, eis ali meu filho amado em quem eu tenho prazer, a quem eu amo. Pedro diz, irmãos, embora haja muitas fábulas e muitas religiões, e o que nos parece é que já no meio da igreja de Jerusalém, há pessoas que estão levantando essa possibilidade. Não seria esse papo de Pedro uma invencionice? Não seria Pedro mais um aproveitador de pessoas ignorantes e não cultas? Se esclareçam. E quando ficarem esclarecidos, vocês vão entender que isso é invencionice e fábula. E Pedro está afirmando, eu sou testemunho ocular. Lembrando que, em uma época onde não existia áudio do WhatsApp, não existia câmera escondida, o que dava veracidade a um fato não era um vídeo da internet. Era a testemunha. Eu estava lá. A parte mais funcional e de maior veracidade era a pessoa estar presente naquele evento. Já na época existiam muitas religiões chamadas de falsas religiões. E Pedro, quando sabe que está chegando o seu ponto ao final, ele vai morrer por causa de Cristo, ele quer amadurecer, ele quer enraizar a fé no coração dos irmãos de que tudo que ele diz sobre Jesus e sua palavra não é mentira, não é invencionice, mas é a verdade. Que a palavra de Deus é a verdade. Mas se falar sobre Jesus, e Pedro falava sobre Jesus dizendo, olha, falar sobre Jesus é ótimo, Jesus é quem disse ser, Jesus fez o que eu disse que fez, eu estava lá. Melhor do que falar sobre Jesus, e aí caminhamos esta noite, número 2, Deus falando sobre Jesus nas Escrituras é ainda melhor.
Falar sobre Jesus é ótimo, mas compreender, enxergar e ver Deus anunciando Jesus nas Escrituras é ainda melhor. Porque isso não só nos dá fé, mas chancela a nossa crença em relação a este livro sobre seria ele verídico ou seria a Bíblia mais um livro cultural e histórico. Aí Pedro continua, agora versos 19 ao 21. Pedro, além de falar sobre o seu testemunho ocular, ele vai adiante. Porque ele sabe, bom, eu vou morrer e vocês não mais me terão como testemunha, porque a testemunha vai passar. Então, o que vai dar firmeza a vocês que esta palavra é a verdade? Olha o que ele diz no verso 19. Assim, irmãos, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. O que seria a palavra dos profetas? Todo o Antigo Testamento. É o que Pedro tem. Firme nós temos a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Porque ela, como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Ou seja, Pedro está dizendo, as profecias da palavra de Deus, no Antigo Testamento, ela é como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Verso 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, Antigo Testamento, provém de interpretação pessoal. A preocupação de Pedro. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que Pedro diz é, irmãos, além do meu testemunho ocular que dá veracidade ao que eu ensino, mas eu vou passar e morrer, vocês têm a firmeza das profecias desse livro, do Antigo Testamento. Sabem que as profecias desse livro foram escritas sim por homens falhos e naturais, mas eles não escreveram por vontade própria. Eles foram impelidos a escrever pelo Espírito Santo. É que a teologia chama de inspiração divina. A mão de homens imperfeitos escreveu a Bíblia, mas impelidos, inspirados pelo Espírito Santo. A analogia que eu faço é de uma embarcação à vela. A embarcação é humana, a embarcação é natural, é algo que se constrói. Mas o que faz esse barco andar é o vento. É esse vento que impulsiona o barco a andar. A analogia que tem da Bíblia é: os homens são como uma embarcação, mas só vão dar início, fazer a escrita, conforme o vento do Espírito soprava em seus corações para que então escrevessem. E observe que Pedro diz no começo do versículo 19 fiquem firmes na palavra das profecias, vocês farão bem. Deixa-me aqui abrir um parênteses sobre o Antigo Testamento. Há dois extremos de entendimento sobre o Antigo Testamento nos dias de hoje na igreja cristã mundial. Uma delas, eu digo extremos equivocados. Um extremo é interpretar o Antigo Testamento de forma literal para o nosso tempo. Então, aqui é sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer. Esse é um equívoco, sobretudo do Antigo Testamento. Então posso, não posso, aí esse brinco não pode, esse cabelo não pode, essa roupa não pode, esse negócio não pode, esse aqui não pode, sábado não pode trabalhar, aqui não pode tomar isso, não pode comer carne. Então a gente interpreta o Antigo Testamento de forma literal. Esse é um equívoco. Não é sobre isso o Antigo Testamento. Mas também o extremo oposto é um problema, do tipo, não, estamos na graça, pega o Antigo Testamento que é a lei, rasga e joga fora. O Antigo Testamento também é a Bíblia. E ele sim é funcional para os nossos dias. Embora alguns digam, nada a ver a lei para a graça. E outros digam, não, vivamos de forma literal. Não corta o cabelo assim, não come carne com sangue, não trabalha sábado, não bebe café, não faz isso. Os dois são um problema. Ele é a Bíblia, mas tem que ser interpretado de forma correta. Sobre o que Pedro está dizendo? Eu estou vos ensinando sobre Jesus, porque eu fui testemunho ocular de Jesus, do que ele fez, de quem ele é. Quando eu morrer, não mais me terão como testemunha, mas vocês têm os profetas que de igual maneira falaram sobre Jesus. Porque todo o Antigo Testamento não é sobre Davi,
Não é sobre Moisés. Não é sobre Abraão. Não é sobre José. Todo o Antigo Testamento, diga assim comigo, é sobre Jesus. É sobre Jesus. O Antigo Testamento é para nós hoje anúncio de veracidade da palavra de Deus sobre Jesus. E eu vou te dar alguns dados. A palavra de Deus tem inspiração divina. Em minhas pesquisas, em toda a Bíblia, ou só Antigo Testamento, há mais de 100 ou centenas de menções que diz assim, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, assim disse o Senhor. Mais de 100 vezes em toda a Bíblia, dizendo que quando os autores escrevem, estão recebendo da parte de Deus a instrução para dizer, olha, assim diz o Senhor a mim, assim vai ao povo. Não só isso. Outras muitas declarações, além de assim diz o Senhor, totalizam, em média, mais de 3.800 vezes só no Antigo Testamento, onde se entende que é o próprio Deus falando através do autor, através do profeta, através de quem está vivendo aquela cultura. Mas não só Antigo Testamento, Antigo e Novo. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Pedro está preocupado em que a igreja esteja firmada e arraigada na palavra de Deus, sem dúvidas, de que essa palavra de fato é a palavra de Deus. Algumas coisas, primeira delas, Pedro vai dizer que essa escritura, ele vai chamar de, ela é como uma candeia que brilha em lugar escuro. O mundo é ou não é um lugar escuro? O mundo, escuridão. Política, economia, relações, hoje, escuridão. A palavra de Deus é uma candeia que ilumina o caminho. Diz o salmista, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Observe que Pedro não fala que a palavra de Deus é como um farol. A palavra de Deus é como uma candeia. A candeia ilumina um pouco espaço, ou seja, a candeia me dá condições visuais de dar o próximo passo e não de enxergar todo o caminho. Pastor Sandro, como eu gostaria de prever o futuro? Deus te ama, Ele não fará isso com você. Ele te dá porções homeopáticas, uma gotinha de futuro por ano e por dia. Se você visse o futuro, você não ia conseguir dormir, ia dormir de capacete, com um copo cheio de ar do lado na cabeceira. Você não ia dormir. Pedro diz, a palavra de Deus é como uma candeia, ou seja, a palavra de Deus ilumina nosso próximo passo, porque o mundo é escuro. Às vezes, a escuridão da alma. O que fazer, Senhor? Palavra de Deus para o próximo passo. Como me sentir? O meu casamento, Senhor, como é que eu faço? Palavra de Deus, próximo passo do seu casamento. Próximo passo da vida espiritual, próximo passo em relação à sua vida congregacional, próximo passo, vida financeira. A palavra de Deus é o próximo passo, é uma candeia. Até que, vai dizer ele, até que, olha o que diz o versículo 20, 19 ainda, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em seus corações. A palavra de Deus é uma lâmpada para iluminar os nossos próximos passos, até o dia que vem uma grande luz, até o dia que vem uma grande estrela, para de fato iluminar tudo ao nosso redor. Sobre quem Pedro está falando? Vamos em Números agora, olha comigo, Números 24, 17. Olha o que Moisés escreve. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Mas uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Ismael. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Qual é a profecia? Sobre o que o texto está falando? Sobre alguém que virá da nação de Israel, que se levantará para tomar o seu lugar, iluminar e julgar todos e as nações. E será chamado como uma estrela. Sobre quem Pedro está falando, sobre quem Números está falando. Vamos agora a Apocalipse 22, 16. Estávamos em Pedro, fomos a Números, viagem no tempo, e vamos agora a Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Olha o que o próprio Jesus disse. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e eu sou a resplandecente estrela da manhã. Sobre quem Pedro está dizendo que nos corações iluminará a sua história, o seu futuro. Sobre quem Números está anunciando que virá a estrela. Jesus diz, eu sou a estrela da manhã.
A minha palavra ilumina o seu caminho, mas o dia de fato, quando o meu reino se consumir e eu vier de fato em glória, não mais haverá escuridão. E toda a sua vida de fato será toda iluminada. Pedro fala sobre Jesus. Algumas coisas sobre a Bíblia. Número 1, a Bíblia é a única coisa perfeita nessa terra. Já escrevi alguns livros, não sei quantos, não são perfeitos. Já li muitos livros, nenhum deles eram perfeitos. Não há perfeição na terra a não ser a palavra de Deus. A sua mente agora foi levada à dúvida. Será? A Bíblia é o único livro ou a única coisa perfeita na terra. Segundo, a Bíblia é o único livro que lê você enquanto você a lê. Enquanto você lê a Bíblia está lendo você. É por isso que às vezes você está andando na Bíblia e você diga assim, poxa, me sinto confrontado com esse texto. Quem já passou por isso, levante a mão. Esse texto está de alguma forma agredindo o meu comportamento atual. Esse texto confronta agora a minha forma de pensar. Porque enquanto você lê a Bíblia vai lendo o seu coração, vai sondando, vai te esclarecendo e vai te confrontando. E terceiro, a Bíblia é o único livro a qual, se você humildemente pedir, o autor senta ao seu lado e te explica dúvidas sobre o texto. Já li muitos livros, e por muitas vezes li alguns parágrafos e disse assim, caramba, o que esse cara quis dizer nesse parágrafo? Estou em dúvida. Ele falou o quê? Para levantar ou para sentar? Agora fiquei em dúvida. É um grande romance, ou um grande escritor, e é tão grande, mas tão grande que eu não consigo compreender. E eu penso, bom, alguém aí tem um zap do autor? Ninguém tem o contato de quem escreveu. Eu não posso perguntar ao de fato, autor, o que você de fato quis dizer aqui nesse parágrafo? A Bíblia é o único livro. Se você humildemente reconhecer que precisa e pedir em oração, o próprio autor da Bíblia, o Espírito Santo, te traz à luz aquilo que está na palavra de Deus e naquele parágrafo. Portanto, a Bíblia não é apenas um livro, ou mais um livro, é o livro de Deus em sua veracidade. E toda a Bíblia, ou principalmente o Antigo Testamento, tem uma função e um fim, para esclarecer um pouco mais. Toda vez que um produto está chegando no mercado, toda vez, por exemplo, que um novo jogador está chegando em um time, há uma grande campanha de marketing, sim ou não? Propaganda massiva, compre esse carro para as mulheres, use esse shampoo, use esse creme, use esse cosmético. Aí Neymar vai jogar no Paris Saint-Germain, tem uma campanha sobre camisas milionárias e vende camisa. Neymar vem para o Flamengo agora ano que vem, não sei, brincadeira, é só especulação. E vai vender camisas. Toda vez que um produto novo, alguém novo chega, uma campanha de marketing é feita anunciando, olha, esse produto vai chegar às lojas, esse jogador vai chegar ao nosso time. E todo mundo se movimenta para fazer uma campanha para pavimentar o caminho para essa coisa ou pessoa aparecer na mídia. Isso é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma grande campanha de marketing de Deus para anunciar quem vai vir. Para os judeus da época, com ele viria através de uma virgem, Maria nasceria, morreria e ressuscitaria. Para nós, a campanha ainda está vigente, porque também fala sobre a segunda vinda de Jesus. Então, o Antigo Testamento, embora haja famílias, pessoas, nomes, histórias, é principalmente uma campanha de marketing de Deus para anunciar Jesus. E isso para nós é o que Pedro está dizendo, meus irmãos, além da minha pessoa como testemunha ocular que vi, mas vou morrer, fiquem firmes nas profecias que falam a mesma coisa sobre quem Jesus é, quem de ser e faz aquilo que disse que faz. Portanto, hoje, minhas pesquisas revelam que há uma estimativa de mais de 300 profecias messiânicas no Antigo Testamento. Mais de 300 textos bíblicos no Antigo Testamento que apontam para Jesus em sua primeira ou segunda vinda. Mas não teria tempo de falar sobre as 300. Mas vou tentar 25. Então, ore por mim, segura no banco, e não vai dar tempo de anotar. Porque eu preciso correr, senão 10 horas estaremos aqui ainda. Fique tranquilo, vamos acabar no horário. Esse é o tema de hoje. 25 profecias que mostram que a Bíblia é verdadeira. Então vamos a elas.
Textos bíblicos, a sua idade e sobre o que está dizendo, para você ter argumento, prova hoje, para nutrir a sua fé. Sai daqui hoje como um cristão que crê na palavra de Deus, que tem argumento cristão para a discussão, para a sua mente, porque o diabo vai dizer, olha, você é enganado, Jesus não ressuscitou, isso aí é balela, principalmente para os novos na fé. Toda a Bíblia aponta dizendo, olha, nós vamos anunciar coisas que só daqui a 4.000 anos vai acontecer. E adivinha, aconteceu. Porque a Bíblia fala a verdade. Então, vamos correr um pouco aqui. Número 1, 4.000 anos antes de Jesus, ou seja, permita-me aqui, toda a história é dividida e contada a partir de Jesus. Os anos que vêm antes dele e os anos que vêm após ele. Queira você ou não, queiram outras religiões ou não, assim o é. 4.000 anos antes de Cristo nascer, já há profecia que Jesus teria uma mãe biológica e não um pai. Gênesis 3, versículo 15. O contexto é, Adão e Eva no Éden pecaram. E depois do pecado, Deus os recebe e ele está, homem, mulher e o diabo. E Deus dá conta de cada um na ordem. Primeiro com o homem, que é o marido. Olha, a terra vai lutar para te dar o fruto. Você vai suar para conseguir se alimentar. Mulher, de dores de parto você sofrerá. E por último, a serpente. E para a serpente ele vai dizer assim, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela. E ele quem? A descendência da mulher. Esmagará a sua cabeça e você ferirá o seu calcanhar. Sobre quem Deus, em Gênesis, 4.000 anos antes, está falando. Está falando que vai chegar o tempo de uma mulher, diríamos Maria, e a sua descendência vai vencer você, vai derrotar você, vai esmagar a sua cabeça. 4.000 anos antes, Deus diz o tempo que veria Jesus e o principal, porque Deus é Deus de detalhes. Toda genealogia histórica, Antigo Testamento, da palavra de Deus, que é uma historicidade patriarcal, se dá da seguinte maneira, fulano, não fulana, fulano, filho de fulano, sempre os homens. Neto de fulano, bisneto de fulano, pai de fulano, sempre assim, pai e filho. Quando chega em Jesus, observe que aqui não há menção de um pai, mas de uma mãe. Não vai ser do pai fulano que Cristo virá, mas é da mãe fulana, porque Jesus é o único filho nascido de mulher natural que não vai ter paternidade natural, porque ele será filho do próprio Deus. Deus anunciando como seria 4.000 anos depois na história, em pequenos detalhes. Número 2, 1.400 anos antes de Cristo, temos a profecia sobre qual seria a linhagem de Jesus. Passados alguns anos, Gênesis 12, Deus elege, escolhe um idoso chamado Abraão, fala assim, Abraão, através de você, eu vou te dar descendência, aí está 12, versículo 3, e através de você, Abraão, por meio de você, todo o mundo será abençoado. Não você vai ser abençoador, mas por meio de você. Ou seja, virá você, Isaac, Davi, José e Jesus. Por meio de Jesus, toda a humanidade será abençoada. Olha o que diz também em Gênesis 17, 19. E Deus diz, a sua esposa Sara lhe dará um filho, e você chamará de Isaac. E eu estabelecerei a minha aliança com ele. Deus, 1.400 anos, chama um homem chamado Abraão, que é idoso, sua mulher estéril, não pode ter filho. Ele disse, Abraão, eu vou dar um filho a vocês. Abraão, maravilhado, assim, esposa, de um contexto assim, daquela época, ou de hoje, da idade, diz assim, minha velha, 75 anos de idade, Deus falou que nós vamos ter não só um filho, mas vamos gerar multidões. Sabe o que Sara faz? Ela ri. Não é possível, isso é loucura. Passam-se alguns anos, poucos anos, Sara tem uma grande ideia. Meu velho, foi o seguinte, vamos adiantar o processo, está demorando demais. Eu tenho aqui uma escrava, uma serva bonita, jovem, bela. Que tal se você pegasse como sua esposa, engravidasse ela e vamos encerrar esse assunto? Péssima ideia. Não basta uma esposa, agora 2 esposas. Ele pega Agar,
faz um filho nela e nasce Isaac. Passam-se aí 10, quase 15 anos. Deus então decide, eu vou deixar Sara engravidar. Sara engravida, e agora está Sara grávida, com Ismael já com 13, 14 anos de idade. Isaac vai nascer, o significado de Isaac é riso, porque Deus sempre ri por último. Ele disse, agora toma aí 2 mulheres e 2 filhos, sejam felizes. Isaac nasce e começa uma guerra. Quem é o receptor da promessa? O primeiro filho biológico ou o filho do milagre de uma mulher estéril? E até hoje a guerra e a briga persistem. Toda a guerra geopolítica, toda a guerra do Oriente Médio sobre muçulmanos e cristãos, na verdade é uma briga de 2 mães, até hoje. Que diz, Ismael foi da promessa, e outros dizem, Isaac da promessa. Mas Deus diz, de Isaac será a minha descendência. 1400 anos antes. Número 3. 700 anos antes é profetizado, anunciado que Jesus virá de uma mulher que vai nascer, que vai gerá-lo de forma virgem. Isaías 7,14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Que será esse? Sinal será esse. A virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. 700 anos antes, Deus diz, o Messias vai vir, e agora, a forma de identificar é que ele vai vir de uma mulher virgem, ou seja, tem um filtro aí. Não é difícil de achar. Porque, bom, eu conheço mulheres virgens e conheço mulheres grávidas. Agora, mulheres grávidas e virgens é difícil de achar. Então Jesus diz, olha, Jesus será percebido e visto como sinal de uma mulher virgem, 700 anos antes. Vamos ao número 4. 700 anos antes é anunciado por Miqueias que Jesus vai nascer em Belém. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém, Efratá, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será o governante de Israel, cujas origens são desde a antiguidade e desde os tempos antigos. Tempos antigos quer dizer desde a eternidade. Desde o mundo ser mundo, já foi anunciado que Messias virá de uma cidade chamada Belém, em Efratá, e será o grande governante. 700 anos antes. Só que Maria está grávida de José. O anjo apareceu. E Maria e José não são de Belém. São de Nazaré. Só que a profecia é que ele vai nascer aonde? Em Belém. Então, o governante na época, chamado Herodes, governante ímpio, levanta um censo com a seguinte intenção. Bom, deve haver pessoas que são daqui, mas não moram aqui em Belém, que não estão pagando impostos. E nós precisamos de dinheiro para governar. Então, inicie-se uma campanha. Você que tem familiares em Belém, venha para cá se cadastrar e pagar os seus impostos. Agora, Maria, com 9 meses de gravidez, vai com José no seu jumentinho até Belém para pagar os seus impostos, porque um governante ímpio pediu que fosse, ou mandou que fossem. E lá, Maria entra em trabalho de parto, por acaso e sem querer. Não, senhoras e senhores. A profecia seria que Jesus nasceria em Belém. Então, Maria e José precisavam ir para Belém. Agora, uma observação aqui, ou duas. José e Maria eram de Nazaré. Deus, na história, vai usar um governante ímpio não cristão para chamá-los até lá, para que a profecia dita se cumprisse. Ou seja, na história, Deus usa até governantes ímpios para cumprir a sua vontade. Não importa se é um governante ímpio ou cristão, Deus usa na história quem estiver no poder para cumprir a sua vontade. Escreva isso. Não importa quem está na cadeira, Deus usa qualquer um, porque a vontade dele sempre vai se cumprir. Para a sua igreja, para a sua vida e para a minha. Agora observe que 700 anos antes já é escrito, declarado, aonde Jesus vai nascer. O que me diz também que o Senhor sabe exatamente quando cada um nasce, aonde vai nascer, que pai vai ter, aonde vai existir. Nós não podemos escolher a família que nascemos,
nem o nome que vamos ganhar, mas Deus sabe exatamente quem nós somos. Você e eu não nascemos na família errada, não estamos no casamento errado, você e eu não nascemos no tempo errado, não nascemos no tempo cultural, econômico, político errado. Deus quis que você e eu estivéssemos nesse tempo. Você quer ir comigo nesta noite? 700 anos antes, ele virá em Belém, e Deus usou um governo ímpio para cumprir todo o seu propósito. Quinto, 700 anos antes de Cristo, já é anunciado que aquele que virá sem pecado, a vida sem pecado de Jesus. Isaías 53:9 vai dizer: embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Jesus então vem e cumpre a profecia. Ele vem e não comete pecado, não há violência em suas mãos e não há palavras de agressão ou qualquer mentira em sua boca. Anunciado 700 anos antes. 6. 700 anos antes de Cristo, é anunciado que a família de Jesus vai precisar fugir para o Egito. A família de Jesus vai fazer uma mudança geográfica. E já foi anunciado que isso aconteceria. Porque Deus conhece o futuro. Deus escreve a história. Pastor, quão bom seria ver o futuro? Péssima coisa para você, você ficaria apavorado. Oséias 11:1 vai dizer assim: quando Israel era criança, eu o amava, e do Egito chamei o meu filho. Eu confesso que eu li todo o capítulo 11 de Oséias e falei, seria esse um texto messiânico? Seria esse um texto sobre Jesus? Até que eu me deparei com Mateus 12, 14 e 15. Quando Jesus nasce, os reis magos vêm, Herodes sabe do anúncio que está nascendo um menino que vai governar e chamarão dele do grande rei. Herodes fica louco. Então Herodes agora faz o seguinte: decreto, campanha política, televisão, mídia, Facebook, Instagram, coloque em marcha, patrocinado faria Herodes naquela época, patrocine. Toda criança de 0 a 2 anos, femininos, devem ser mortos. E por esse motivo, José e Maria têm que fugir para o Egito. Olha o que diz Mateus 22, 14 e 15. Então, ele se levantou, ele quem? José, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Jesus está citando Oséias 11:1. Observe, irmãos, centenas de anos antes, Jesus está dizendo que uma família vai ter que mudar de cidade por conta de um grande genocídio. Profecias anunciadas e cumpridas, para nos provar que a Bíblia é de fato o livro de Deus e ela é verdadeira. Mas quando eu li esse texto, a minha mente explodiu com o pensamento e os meus olhos saltaram nesse texto. Maria e José precisam pegar Jesus e fugir para o Egito, porque um governante ímpio lançou uma campanha de morte de crianças. Agora observe que isso não é novo. Voltamos ao Antigo Testamento. Lá um faraó ímpio, que agora manda matar as crianças, porque entre elas está Moisés. E a mãe de Moisés pega Moisés, coloca em um cesto que ganhou o seu nome, e lança-o no rio Nilo. A filha de Faraó o acha, ele vive no Egito. No Antigo Testamento, e Deus falou no meu coração profundamente isso ontem. No Antigo Testamento temos menções bíblicas que haviam governos ímpios que lançavam campanhas para matar crianças. Vamos ao Novo Testamento, temos um governo ímpio que lança campanhas para matar crianças. Agora observe, José e Maria são chamados a Belém para pagar impostos, para que então o governo pegue os seus impostos e lance uma campanha para matar os seus filhos. Entendeu? O que Deus me disse foi, na história, sempre haverá governos que usam impostos para financiar campanhas para matar crianças. Alguém diria assim, pastor, mas isso é questão política. Não, é questão bíblica. Minha posição hoje aqui não é partidária.
é bíblica. Alguém diria assim, mas pastor, assim o senhor me ofende, porque eu sou a favor do aborto. Sim, mas você só fica ofendido ou ofendida porque deixaram você nascer para se ofender. Pastor, mas eu não voto assim, eu não penso assim. Ok, você só pode escolher em quem votar porque deixaram você nascer para você votar. Então, ainda hoje, há campanhas com o uso de dinheiros do governo para financiar campanhas de morte de crianças. Por exemplo, legalizar aborto. Aí sua mente, ficou muito confusa. Porque dizia Raul Seixas, eu não vi para esclarecer, eu vim para confundir. Porque desde domingo passado, há pessoas que estão querendo medir o meu sermão para especular em quem eu voto. Sim, senhores e senhoras. Todo mundo assim, essa frase aí, 22, hein? E esse pensamento aí é 13, com certeza que vai votar. Vinícius, está todo mundo especulando. Meus irmãos, eu não estou aqui me posicionando de forma partidária nem política. Estou aqui me posicionando referente à palavra de Deus. A questão não é se você é direita e esquerda, porque direita e esquerda precisam de Jesus. Meu papel discurso aqui não é dizer para você com o meu discurso de forma implícita, vote nesse cara. Longe de mim, longe de mim. Estou lendo a Bíblia. Domingo passado, algumas pessoas ficaram frustradas e receberam um balde de geografia. Caramba, pastor, acho que é de esquerda mesmo. Aí hoje você vem com essa discurso agora, mudou de opinião. Já está falando contra aborto, vai votar no 22. Minha posição não é política, irmãos. É bíblica. Aborto não é questão política, é bíblica. Vida e morte não é questão política, é Bíblia. Deus é o Deus da vida e não da morte. Governos ao longo da história financiaram campanhas para matar crianças. Ainda hoje, isso está acontecendo, não no Brasil, mas em muitas nações. Mas observe, aí os meus olhos saltaram. Como diz o profeta, o meu coração se encheu de alegria e minha boca se encheu de riso. Porque mesmo quando lançam campanhas para fins de morte a crianças, Deus sempre preserva aqueles que são seus. Deus está no controle da história. Pedro vai dizer mais para frente que Deus é muito bom em duas coisas. E uma delas é livrar os seus. Moisés não foi morto. Jesus, tampouco. Então, fecha o parênteses. Minha posição não é partidária aqui nesta noite. Não é sobre, com a minha frase, para você captar entendi, ou quem... Não, minha posição não é essa, nunca será. Não subo aqui para falar sobre campanha política, nem sobre partido, nem sobre campanha, porque todos eles estão completamente equivocados, de alguma maneira, e todos precisam de Jesus. E algumas vezes, já comecei a falar, de terminar agora até aqui o que eu estou falando, algumas vezes a Bíblia vai ofender os da direita, sim ou não? E algumas vezes vai ofender os da esquerda, sim ou não? Porque a Bíblia é democrática e é justa e ofende a todos igualmente. Então, Deus não tem, como disse Pedro, filhos preferidos. A Bíblia vai confrontar e ofender a todos igualmente. Então vamos seguir. Sétimo, 400 anos antes de Cristo, Jesus é anunciado que vai entrar no templo. Malaquias 3:1. Veja, enviarei meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que você está procurando virá ao seu templo. O mensageiro da aliança a quem você deseja. Ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias está anunciando que Jesus vai vir, vai nascer, vai crescer, começar o ministério. Ele vai ao templo para se mostrar, e quem vocês esperam vão estar lá. E observe que a profecia se cumpre. 70 anos depois, o templo é derrubado. Diz pela manhã e repito, o lugar desse templo é passado e não mais presente. Nós não precisamos mais de templos físicos. Permita que eu dizer, que templo é esse? Perguntaram-se uma vez assim, pastor, por que aqui as pessoas, o Senhor chama este lugar que nos reunimos de auditório, e não de santuário nem de templo? Porque não é bíblico.
70 anos depois de Cristo, o templo é derrubado e tem que ficar lá. Qual o significado de templo? O templo era o lugar onde eram feitos sacrifícios para perdoar os pecados. Jesus veio, o templo caiu, ele é o nosso sacrifício que perdoa os nossos pecados. No templo era o lugar onde pessoas iam, algum sacerdote natural, para ter então sua mediação, para terem contato com Deus. Jesus vem, o templo cai, Jesus é o nosso mediador. Então agora é só em Jesus. Ele é o sacrifício, ele é a mediação. Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Estranhe religiões inteiras que levantam suntuosidade de prédio e chamam de templo, ou seja, aqui está a presença de Deus. Se você não vier aqui, se não apertar a mão do apóstolo, do bispo, a sua vida não vai para frente. Não, isso é engano. O templo foi derrubado, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso à presença de Deus. Mas precisamos de um lugar para nos reunir, que pode ser com ar-condicionado, paredes e poltronas, ou pode ser em algum lugar em Manaus, Amazônia, com índios, numa oca, sei lá onde. Chão, banco, rede, não importa. O povo de Deus reunido. Mas agora olhando para Cristo, Ele é o nosso sacrifício e Ele é o nosso mediador. Deus diz isso anos antes. Jesus virá e substituirá o templo de vocês. 8º, o caminho de Jesus foi preparado por João Batista, Isaías 43. Vou começar agora a correr um pouco mais. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor e façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. 700 anos antes, Deus vai dizer que vai vir alguém que no deserto vai gritar, arrependam-se, preparando o caminho para que Jesus venha. Esse alguém, primo de Jesus, João Batista. E quando Jesus vem, ele reconhece e diz, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desamarrar a sua sandália, e que eu diminua e que ele cresça. E a história diz que os primeiros seguidores de Jesus eram seguidores de João Batista, eles apenas abriu o caminho. A história diz que o ministério de João Batista durou apenas entre 6 meses. 6 meses. Jesus apareceu, acabou o ministério dele, porque foi para isso que ele veio. 9, Jesus virá como alguém que realiza milagres. Isaías 35, 5. 700 anos antes, olha o que foi dito. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desatarão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mundo cantará de alegria. 10º, 500 anos antes, foi anunciado que Jesus entraria em Jerusalém em um jumento. Quem imaginaria que o Rei da Glória entraria em um jumento? Deus já tinha dito que isso ia acontecer. Olha o texto bíblico comigo, Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, grite, filha de Jerusalém, veja, o seu rei vem a você, justo e salvador, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, o filho de uma jumenta. Você conhece o texto? Jesus, em seu ministério, entra em Jerusalém, colocadas ramos nos chãos, as pessoas cantam, Hosana, Hosana ao que vem nas alturas. Isso foi anunciado e foi cumprido 500 anos antes. 11º, 1000 anos antes é anunciado que Jesus será traído por um dos seus amigos discípulos. Salmo 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, aquele que repartia o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O salmista está anunciando que Jesus vai ter entre os seus amigos, que ele parte o pão, um traidor. E que ele vai levantar o seu calcanhar. Pastor, o que é isso? Na cultura antiga, as pessoas andavam descalças ou de sandálias, em estradas de chão, que chovia, fazia lama e também era o banheiro dos animais que passavam. Então os pés eram imundos e fedorentos. Por isso, o servo menor de uma casa estava na incumbência de lavar os pés, porque era muito fedorento. Jesus, quando vai se reunir em uma festa com os seus discípulos, nenhum dos 12 se julgou humilde o suficiente para lavar os pés dos outros. Jesus se abaixou e lavou os seus pés. Ele sentava em uma mesa, sentava no chão, se ajoelhavam ou sentavam e comiam. Os pés lavados, mas não tão limpos. E uma coisa muito feia, pior do que levantar do meio da mão para alguém, era você colocar o calcanhar em cima da mesa. Era um sinal de desrespeito. O salmista diz, um amigo meu vai me desrespeitar a esse ponto e vai me trair, e isso aconteceu. 12º, 500 anos antes, fala sobre a traição de Jesus por Judas com o pagamento de 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12 e 13. Então
Eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse, lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso, tomei as 30 moedas de prata e as atirei do templo do Senhor para o oleiro. No Novo Testamento, está ali Judas, o amigo do Senhor que vai trair. O que acontece é, Judas é aquele tipo de pessoa que não ama Jesus. Ama o que Jesus pode proporcionar. Ainda hoje existem pessoas assim. E quando ele vê que Jesus está anunciando que vai morrer, estando morto, não há mais como lucrar no nome de Jesus, eu vou vendê-lo por 30 moedas. Observe que Zacarias diz que serão moedas de prata, e assim Judas recebe de prata, porque Deus é Deus de detalhes. Mas observe que o texto vai dizer que então lance fora as moedas. Judas recebe o dinheiro, Jesus é crucificado, Judas enche de remorso, lança fora as moedas e se enforca. Mas o que chamou a atenção para deixar você mais confuso ainda é que assim como há governos que financiam campanhas políticas para a morte de bebês, também vai haver na história 100 pessoas que vão usar o nome de Jesus de forma a tirar algum proveito. Vão se aproveitar de campanhas usando o nome de Jesus para os seus fins. Mas no momento que Jesus frustrar os seus desejos, então ele não mais servirá para aquilo que eu gostaria que acontecesse. Então, muito cuidado com pastores, religiosos, patrões, advogados, campanha de marketing, políticos, que usam o nome de Jesus para seus fins particulares. Porque Judas foi um desse cara, que não amava Jesus, amava o que Jesus poderia lhe trazer. Então, muito cuidado. Agora você ficou doido. 13º. 700 anos antes, Jesus foi espancado e abusado. Isaías 50, versículo 6. Ofereci as minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam a minha barba. Esse era um ato de desprezo, de vergonha. Homens barbudos. Quando você queria humilhar um homem, chamar assim, você é menino. Lembra do Bop? Tropa de Elite? Você é moleque, tira essa roupa. Você arrancava a barba do sujeito, dizendo assim, ó, você é menino, você não é homem. O salmista, 700 anos antes, está anunciando o que vai acontecer com Jesus. Vão arrancar a minha barba e eu não vou esconder a minha face, porque serei zombado e vou receber cusparadas. Assim aconteceu? Sim ou não? Sim. 700 anos antes foi predito. 14º, 1000 anos antes, vai dizer que nesse momento da crucificação, as roupas de Jesus vão ser apostadas. Salmo 22, 18. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Assim foi na crucificação de Jesus. 15º, 700 anos antes, diz que Jesus seria odiado e rejeitado. Isaías 53, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Pausa aqui. Jesus é um Deus, mas é um homem familiarizado com o sofrimento. Quando você estiver sofrendo, sempre se lembre, Jesus entende a sua dor. Ele sofre com você. Ele sabe o que é sofrer. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não tínhamos nenhuma estima. O salmista Isaías vai dizer que o terror de Jesus será tão grande que as pessoas vão olhar, vão virar o rosto assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Mas Deus deve odiar essa pessoa. E Deus diria, não, é meu filho, eu amo muito ele. Porque o sofrimento e a vergonha não diz em relação a quem ela é para mim. O sofrimento não é ódio de Deus, ou condenação de Deus. Alguém viraria o rosto assim, meu Deus, o que essa pessoa fez? Ela fez alguma coisa muito ruim. Deus diria, não, ele não tem pecado algum. Ele está sofrendo por você, por mim, por nós aqui. É pelo sofrimento de Jesus que nos foi evitado, que nós mereceríamos esse abuso, para que então estivéssemos no lugar que nós jamais estaríamos com ele na glória eterna. É por causa do sofrimento, do abuso que sofreu. 16. 700 anos antes, Jesus, ele não se defende. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Assim se cumpre, anunciado 700 anos
antes. Jesus, diante do governador da sua época, é você o rei dos judeus? Você o diz. Não tem nada para se defender? Ele ficou mudo. Falei pela manhã e repito, fui levado ao entendimento que Jesus seria a melhor pessoa para se defender, porque Ele é o Senhor, Ele conhece os corações. Imagine, Ele crucificado. Eu estou dizendo assim, cospe nele, zomba nele, beberrão, endemoniado, falso Messias. Jesus poderia se defender. Ó, cala a boca, hein? Você não sabe não, a sua mulher, chifre em você, tá? Tu não sabe, mas eu sei. Ou você, não pode falar de mim não, tá? Eu vejo você na internet de madrugada lá, o site que você entra, caladinho, tá? Eu conheço você. Ele poderia se defender, sim ou não? Poderia, mas não se defendeu. Se fôssemos nós não ficaríamos calados. Nós até inventaríamos para nos defender. Quando as pessoas lhe acusarem, principalmente não for a verdade de quem você é, não se defenda. Deixa que Deus lhe defenda. Quando as pessoas disserem qualquer coisa sobre você, fica aquilo que Deus diz sobre você. Deus sonda e esquadrinha corações, as pessoas não. As pessoas julgam atitudes e muitas vezes querem julgar as motivações sem as conhecerem. Jesus ficou calado, isso foi predito 700 anos antes. Agora, 1000 anos antes, 17º, é anunciado que Jesus vai ser crucificado. Salmo 22:16. Cães me rodearam, que são cães, homens maus. Já viu cão, como é que é? Um bando de homens maus me cercou e perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Agora, para espanto aqui, não só o salmista diz que Jesus vai morrer de forma crucificada, mas a história diz que 1000 anos antes de Jesus ainda não existia crucificação. Apenas 200 anos depois, os persas vão inventar um método de morte chamado crucificação. Não existia. Da onde o salmista tirou isso? Deus não só diz como será a história, mas Deus diz até coisas que ainda não existem que vão existir, como crucificação. Ou seja, diga sempre para o seu vizinho, Deus conhece a sua história. Diga para o seu vizinho. E Deus já sabe de coisas a seu respeito que ainda nem existem. Deus sabe todas as coisas. Deus está pego nos pequenos detalhes. 18º. 700 anos antes, fala sobre a morte de Jesus no meio de pecadores. Isaías 53:12. Por isso darei a ele uma porção entre os grandes, e ele repartirá os depósitos com os fortes, ou seja, sobre a sua ressurreição, sobre pós-morte. Por quê? Porque ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Lá está Jesus crucificado entre 12 ladrões e 12 pecadores, que mereciam estar ali, Jesus não. Pastor, qual é o nome dos 2 pecadores? Nós não sabemos. Eles morreram e não ressuscitaram para contar a história. Por isso hoje não há festas no nome deles. Não há culto no nome deles. Não há reuniões no nome deles. Mas o do meio se levantou e vive para sempre. E por isso hoje estamos aqui. E cultuamos o nome dele. E falamos sobre o nome dele. E contamos a história dele. Porque Jesus está vivo. Mas foi morto entre pecadores, no nosso lugar. 19º, 1400 anos antes é dito que os ossos de Jesus não seriam quebrados. Êxodo 12:46. Não quebre nenhum dos seus ossos. O que é sobre isso? O povo de Deus vai sair do Egito, já se passaram todas as pragas, falta a última, sobre a morte do primogênito de toda a casa. Então Deus diz para Moisés, reúna o meu povo nas suas casas, peçam que eles imolem um cordeiro, o cordeiro pascal, e a Páscoa é daqui em diante, de forma perpétua, imolem o animal, mas não quebrem os seus ossos. Peguem o sangue e passem nos umbrais da porta. Aqui a moral da história é, se vocês não confiarem na morte do meu filho primogênito, os seus filhos vão padecer. Então o anjo da morte passa, e nenhum dos cristãos recebe a condenação de morte do seu primogênito. Quando Jesus entra em Jerusalém, João Batista diz, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo vai dizer que Jesus é o Cordeiro Pascal, falando sobre esse texto. Jesus na cruz do Calvário. Era comum que as pessoas durassem, em média, 7, 8, 9 dias sem morrer. Porque ele é perfurado os seus pés, as suas mãos, ficam na posição de cruz. Então o peso do corpo ia caindo, caindo, caindo e faltava ar.
Então as pessoas esticavam as pernas para poder tomar fôlego e resistir, quem sabe, mais um dia. Quando dava o 7º, 8º, 9º dia, os romanos não tinham mais paciência. Eles pegavam um pedaço de madeira, vinham nas pernas do crucificado e batiam até quebrar as duas pernas. Para que então eles não conseguissem mais levantar e pegar ar e morressem logo. Percebemos na Bíblia que Jesus dura, quem sabe, no máximo um dia. Com que propósito? Para que os seus ossos não fossem quebrados. E quando ele morre e perfuram o seu lado para verificar se de fato estava morto, nenhuma costela foi atingida. Migrou água e sangue, pegou na bolsa do coração e nenhum osso foi quebrado. Para quê, meus irmãos? Para que se cumprisse a palavra de Deus. Das 300, apenas 25 profecias que ajudem nossa fé a crer que a palavra de Deus é a verdade. Pedro estava muito preocupado com isso, e eu, como pastor, tenho a mesma preocupação. 20º, Jesus é abandonado por Deus. 1000 anos antes, vai dizer assim, Salmo 22:1, retratando as palavras que Jesus diria na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. O salmista, em sua dor, está profetizando e anunciando que Jesus, como ele, também seria abandonado na cruz. Por quem? Por Deus. Porque os nossos pecados sobre Jesus fez com que o Pai virasse o rosto para ele. Por causa dos nossos pecados. Pelos nossos pecados, Jesus foi por um tempo abandonado pelo Pai. Para quê? Para que depois disso, todos nós fôssemos recebidos por Deus Pai. 21º. 700 anos antes, fala sobre a morte de Jesus, Isaías 53:8, a parte B. Pois ele foi exterminado da terra dos viventes para a transgressão do meu povo, ou seja, não dele, do meu povo, diz que ele foi ferido. 22º, 700 anos antes de Cristo, Jesus já é profetizado que ele vai ser enterrado junto com os ricos. Jesus era pobre ou rico? Pobre. Foi enterrado como rico. Por quê? Porque foi profetizado. E a palavra de Deus sempre se cumpre. Isaías 53, versículo 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Jesus na cruz, morto, vão baixar o seu corpo. Um homem chamado José de Arimateia, que é discípulo de Jesus, que anda ali aos redores, mas ama Jesus, e é rico, vai dizer assim, olha, eu tenho um terreno, eu tenho uma cova, eu sou rico, posso pagar. Enterre Jesus lá na minha cova entre os ricos. E foi um bom negócio para Jesus e para José de Arimateia. Para Jesus porque não foi enterrado em qualquer lugar, mas num bom lugar. E para José de Arimateia é que o inquilino, o visitante, o hóspede, não ficou muito tempo. Foram só 2 diárias. Jesus entrou no hotel de José de Arimateia, sexta-feira à noite, ficou sábado, domingo de manhã, bateu a campainha no balcão e falou assim, fecha a minha conta, que eu estou subindo, eu estou vivo para a glória de Deus. 3 dias, ressurreto. Mas quem imaginar que um filho de um carpinteiro com um pai adotivo e uma mãe jovem seria enterrado entre os ricos? Porque a palavra de Deus disse que assim seria. E eu vou terminando. 23, sobre a ressurreição de Jesus, Salmo 16:10. A banda pode subir se quiser. Não me abandonará, o salmista diz, ele não me abandonará na sepultura. É promessa, irmãos. O seu corpo não será abandonado na sepultura. Se você está em Jesus, você crê em Jesus, é salvo em Jesus, você não vai ficar na sepultura eternamente. É promessa. Ele não permitirá que o santo veja decadência. Isaías 53, 10 e 11. Ainda que o Senhor faça de sua vida uma oferta de culpa, ou seja, a morte, ele verá sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz da vida e ficará satisfeito. 24. 1000 anos antes, é predito que Jesus vai ascender aos céus após a sua ressurreição. Salmo 68, 18.
quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros. Quem são esses? Todos que estavam presos no pecado. Não apenas isso, mas recebeste homens como dádivas, até mesmo homens rebeldes, para estabeleceres morada, ó Senhor Deus. O salmista diz 1000 anos antes que Jesus vai ascender aos céus e com sua ressurreição muitos homens serão presos da prisão eterna, morte, salário do pecado. 25º e último. 1000 anos antes, é dito e anunciado que Jesus está sentado à direita do Pai. 1000 anos antes. Salmo 110, 1, vai dizer esse salmista: o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, Deus Pai disse ao Deus Filho: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Profecia apocalíptica lá em Salmos. Disse Deus Pai a Deus Filho, o recebendo após a ressurreição e ascensão: venha, meu filho, senta à minha direita, e eu aguarde o dia em que nós julgaremos as nações, e todos os seus inimigos serão feitos estrado dos seus pés. Tão certo como a cadeira que você ocupa aqui nesta noite, está Deus ocupando hoje o seu trono sentado à destra do Pai. Isso não é fábula, isso não é história, isso não é invencionice de homens, isso é a palavra de Deus. O único livro perfeito, a única coisa perfeita sobre a face da terra é esta palavra. Eu te dei hoje, pelo menos, das 300 possíveis, 25 profecias com data que dizem que a palavra de Deus sempre cumpre aquilo que ela anuncia. A questão, as promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, para o mundo e para a eternidade. Direita e esquerda, conservadores, socialistas, todos eles precisam de Jesus. O que você e eu precisamos é de Jesus. O que o Brasil precisa é de Jesus de fato. O que o seu vizinho precisa é de Jesus. O que lá a Ucrânia, enquanto nós aqui debatemos política, a Ucrânia morre. Precisam de Jesus. A questão, irmãos, não é simplesmente, permita abrir mais um parênteses aqui, porque infelizmente é o assunto do momento. Cidadãos, nós votamos. Vote. Você está novo conosco, nós não dizemos para você em quem você deve votar. O voto é particular, é privado. Nós queremos que a palavra de Deus deve ser o suficiente para poder dar rumo à sua votação. Temos que votar. Mas observe, independente, se o resultado seja para você favorável ou não, Deus está no controle de todas as coisas. Não tema. Governos ímpios sempre existiram e vão existir até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Façam ele o que quiserem, levantem campanha se quiserem, Deus guardará o seu povo. Deus abençoará a sua terra. Deus guardará a sua entrada e a sua saída. Toda a sua descendência será preservada pelo Senhor. Talvez não do seu jeito. Talvez não como você e muitos cristãos gostariam de viver em um país onde não há nenhuma perseguição. Onde o culto é livre e abundante. Talvez não seja assim, como não é em muitos países. Mas Deus não perdeu a mão. Daniel sofreu. Isaías sofreu. Miqueias sofreu. Jeremias sofreu. Todos sofreram. Pedro sofreu. Reuniu a igreja, escreveu uma carta assim: meus irmãos, ainda que vocês sofram, que vocês, agarrados à palavra de Deus, que é a candeia para iluminar os seus passos, vocês enfrentem uma dificuldade cada vez, mas não sozinhos, mas o Jesus de vocês, o servo sofredor, sofrerá com vocês. Porque ao perseguirem vocês, estão perseguindo o seu Senhor. Disse ele a Paulo: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue o povo de Deus, persegue o próprio Deus.
Então nós não iremos para as ruas com garrafas queimando para atear fogo em lojas. Nós faremos como Cristo fez na cruz do Calvário. Nada diremos. Se tiver que sofrer, nós sofreremos. Porque eu sei que Deus dará conta de todas as coisas. Então vote. Escolha o seu candidato. Faça o seu melhor. Mas caso o seu candidato não seja eleito, Deus, Tu és o maior governante. O Senhor não tem que ser eleito. Na cruz do Calvário, o Senhor venceu a morte, o mundo e o pecado. A minha oração como seu pastor é que você saiba que esta palavra de Deus, ela guia os seus passos de cada vez. Não diga, li a Bíblia 3 vezes, que é a mesma coisa? Já estou pronto, vai viver a vida. Não, não, não. É lanterna, não farol. Senhor, qual o próximo passo para o meu casamento? Escritura. Senhor, estou me sentindo assim, confuso, depressivo, magoado, entristecido, perseguido. Deus, o que eu faço? Escritura. Deus de 25 profecias para te garantir que a palavra de Deus é uma palavra verdadeira. Vamos orar, fique em pé comigo.